Pela misericórdia do Senhor, temos o privilégio de viver mais um dia. É uma nova chance de recomeçar, com o coração rendido a Deus, firmes na fé e guiados pela sua vontade. Não importa como foi o ontem, hoje é um presente divino para buscarmos mais de sua presença e entregarmos a Ele cada detalhe da nossa caminhada. Primeiramente, vamos meditar na palavra de Deus que está em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este versículo nos lembra de uma verdade poderosa. Deus não nos abandona. Mesmo em tempos difíceis, sua fidelidade se renova diariamente. Ele nos sustenta com amor, perdoa nossas falhas e nos dá forças para continuar. A cada amanhecer, Ele estende sobre nós sua graça e misericórdia como um manto de esperança. Que esta oração seja mais do que palavras, seja um momento de entrega sincera, de renovação interior e de profunda comunhão com aquele que nos conhece por inteiro. Respire fundo, aquiete a alma e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Agora, com fé e reverência, vamos orar. Senhor meu Deus, eu clamo a Ti com a sinceridade de um coração aflito. Às vezes parece que tudo ao meu redor desaba. As circunstâncias tentam me empurrar para o desânimo. As lutas se levantam como gigantes. E a minha alma se sente cansada, quase sem forças. Mas mesmo assim, aqui estou, de joelhos espirituais, com os olhos da fé voltados para o alto, porque sei que és o Deus que ouve, vê e age. Quantas vezes tentei resolver tudo com minhas próprias mãos e falhei? Quantas noites chorei em silêncio, desejando apenas um sinal Teu? Mas aprendi, Senhor, que a minha força está em Ti. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso, venho a Ti, não como quem exige, mas como quem confia. Sopra, Espírito Santo, sobre os meus pensamentos. Leva embora toda confusão, toda inquietação, toda ansiedade que tenta dominar a minha mente. Tu és Deus de paz, e eu preciso da Tua paz. Aquieta meu coração, me faz descansar em Tuas promessas e recordar que nenhuma lágrima é ignorada por Ti. Cada dor, cada angústia, cada silêncio, tudo está diante do Teu altar. Fortalece minha fé, mesmo quando os meus olhos não veem solução. Me faz lembrar que Tu és especialista em transformar caos em bênção, lágrima em testemunho, deserto em jardim. Mesmo que hoje tudo pareça seco, eu confio que o Senhor está preparando um tempo novo para mim. Se você sente que esta oração também expressa o que está em seu coração, escreva aqui nos comentários. Senhor, eu confio em Ti. E quando as forças faltam, Senhor, quando até levantar da cama parece um peso, quando o sorriso some e os pensamentos apertam, é nesses momentos que mais preciso lembrar quem Tu és. Tu és o Deus que não desiste, que permanece quando todos se afastam, que segura a mão cansada e diz: Filho, estou aqui. Às vezes, eu me sinto como um vaso rachado, cheio de marcas, cicatrizes, falhas. Mas mesmo assim, sei que o Senhor me olha com amor. Tu não me rejeitas por estar quebrado. Pelo contrário, Te aproximas com compaixão. Tu és o oleiro que restaura com paciência, que transforma o que o mundo descartaria em algo precioso. Pai, sei que diante de Ti não preciso fingir força. Posso ser quem sou, fraco, cansado, imperfeito e ainda assim profundamente amado. Tua graça me sustenta quando minhas pernas não conseguem. Tua presença me renova quando a alma quer desistir. Quando minha força acaba, é aí que a Tua começa a agir com ainda mais poder. É no meu nada que o Teu tudo se manifesta. Hoje, eu não oro como quem entende tudo. Oro como quem só tem uma certeza: Tu estás comigo. Isso me basta. Tu és o meu abrigo, minha rocha firme quando tudo parece instável. Quando o medo grita, Tua voz sussurra paz. Quando a dor aperta, Teu amor abraça. Mesmo cansado, eu continuo. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo ferido, eu me coloco aos Teus pés. Porque sei que o Senhor está cuidando de tudo, até do que eu não vejo. E se estás comigo,
então eu posso descansar. Posso cair, mas em ti eu me levanto. Se essa palavra falou contigo, comenta agora aqui embaixo. Mesmo fraco, eu continuo. Há momentos em que a vida parece um castelo de cartas. Basta um vento, uma notícia, uma decepção, e tudo começa a desmoronar. Olhamos ao redor e não reconhecemos mais o cenário. O que era certo virou dúvida. O que era firme parece desabar. E nesse caos, a pergunta vem: Deus, onde estás? Mas é justamente aí que o Senhor mais se revela. Quando as estruturas do mundo caem, Ele nos chama para nos apoiar na rocha que nunca se abala. Deus não se esconde na dor, Ele habita nela conosco. Ele entra no meio da tempestade e nos mostra que, mesmo quando tudo desmorona, a sua presença permanece firme. Tem dias em que o coração grita. Não é só tristeza, é exaustão da alma. Cansaço de lutar tanto, de tentar tanto, de segurar tudo sozinho. Mas aí, entre um suspiro e outro, ouço tua voz. Entrega, deixa que eu cuido. E é aí que entendo. Não é sobre aguentar sempre, é sobre confiar. Deus não prometeu uma vida sem problemas. Ele prometeu estar presente em cada um deles. E isso muda tudo. Porque quando o céu escurece, sua luz se acende dentro de mim. Quando todos se vão, Ele fica. Quando não há mais força, Ele me carrega no colo. O que desmoronou diante dos teus olhos não é o fim. É só o começo de algo que Deus está reconstruindo de forma ainda mais linda. Às vezes, Ele permite que certas estruturas caiam para levantar algo que vem direto do céu. Algo eterno, algo firme, algo que o mundo não pode derrubar. Não temas os dias ruins. Eles são solo fértil para grandes milagres. É no deserto que a água viva brota. É na cova que os leões se calam. É na cruz que a ressurreição nasce. Deus ainda está escrevendo tua história. E Ele não escreve finais tristes para os seus filhos. Se você crê que Deus está reconstruindo algo em sua vida, comenta agora: Deus está agindo. Profetize isso com fé nos comentários. Você pode esconder a dor dos outros. Pode sorrir por fora enquanto tudo dentro de você grita. Pode fingir que está bem. Pode até se convencer de que está forte. Mas há um Deus que sonda profundamente cada pensamento, cada emoção que você nem sabe explicar. Ele conhece o seu coração como ninguém. Antes mesmo da lágrima cair, Ele já sentiu. Antes da dor virar oração, Ele já estava presente. Ele não precisa que você diga tudo certo. Ele entende até os seus silêncios. Ele vê o que os olhos dos outros não alcançam. E sabe, às vezes, você mesmo nem entende o que está acontecendo com você. Mas Deus entende. Ele entende a confusão, o cansaço, a ansiedade, a angústia que aparece sem motivo. Ele entende as orações que você não consegue terminar. Ele ouve os gritos do seu interior que ninguém escuta. E o mais lindo, Ele não se afasta, mesmo quando você não consegue orar. Mesmo quando você está quebrado por dentro. Mesmo quando você se sente sujo, indigno, esquecido. Deus continua ali, fiel, paciente, amoroso. Ele não se escandaliza com tua dor, com tuas falhas, com tuas dúvidas. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima. Talvez você esteja se perguntando: por que eu? Mas e se a pergunta for outra? Por que não eu, se Deus quer me ensinar algo através disso? Sim, Deus permite certas dores porque só elas nos levariam ao lugar onde Ele quer nos curar de verdade. Às vezes, Ele precisa permitir a ferida para que a gente aprenda a depender da cura dEle. Não tente ser forte o tempo todo. Deus não te criou para carregar o mundo sozinho. Ele quer te ensinar a descansar, a confiar, a entregar. Ele quer que você saiba que não está só, nunca esteve. Se você sente que essa palavra foi para você, escreva nos comentários: Senhor, Tu me conheces e cuidas de mim. Declare isso com fé e permita que essa verdade te abrace hoje. Você já sentiu como se tudo estivesse desmoronando? Como se o chão tivesse sumido dos seus pés e, de repente, tudo que você considerava firme começasse a ruir? São nesses momentos que muitos desanimam,
que o coração se aperta, que os olhos se enchem de lágrimas e a mente se enche de dúvidas. Mas é justamente nesses momentos que Deus começa a edificar algo novo. O que parece o fim pode ser o recomeço de Deus. Às vezes, Ele precisa desmontar o cenário que você construiu, não porque quer te ferir, mas porque deseja algo maior, mais firme, eterno. Deus não reconstrói sobre estruturas frágeis. Ele derruba para fazer de novo, mas agora do jeito dele. Talvez você perdeu algo ou alguém. Talvez o que planejou não deu certo. E talvez você esteja pensando, onde está Deus no meio disso tudo? E a resposta é, bem aí, ao seu lado, recolhendo seus pedaços com cuidado e preparando o terreno para um novo tempo. Deus não desperdiça dor. Tudo que Ele permite tem um propósito. Ele transforma choro em maturidade, angústia em sabedoria, perdas em crescimento. Ele usa os momentos de escuridão para te ensinar a depender da luz dele. É no vale que Ele revela sua voz de forma mais íntima. É no silêncio que Ele te ensina a escutar. E é na dor que Ele revela o quanto te ama, cuidando de você até nos detalhes que ninguém vê. Não tenha medo de recomeçar. Com Deus, todo recomeço carrega uma promessa. Ele não apenas restaura o que foi perdido, Ele renova com graça, com poder e com propósito. O que Ele está preparando vai justificar tudo o que você suportou. Confie, respire, continue. Se você crê que Deus está construindo algo novo na sua vida, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. E deixe que essa fé renove suas forças hoje. Há momentos em que oramos com intensidade, buscamos com fervor, choramos na presença de Deus, mas o céu parece em silêncio, nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção clara. E então o coração começa a questionar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está me ouvindo? Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele é um Pai sábio, que sabe o tempo certo de falar, o momento certo de agir e o modo exato de fazer com que tudo coopere para o seu bem. O silêncio dele não significa abandono, mas sim um convite à confiança mais profunda. Muitos dos grandes milagres da Bíblia aconteceram depois de longos períodos de silêncio. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido, injustiçado, esquecido na prisão. Mas Deus estava escrevendo no silêncio uma história de glória. Lembra de Ana, que orava por um filho enquanto todos zombavam? O silêncio foi quebrado com a chegada de Samuel, um profeta, e Jesus. 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. E então, o céu falou através do nascimento do Salvador. O silêncio de Deus é carregado de propósito. Ele não deixa de cuidar de você só porque está em silêncio. Pelo contrário, é no silêncio que Ele observa a sua fé, molda seu caráter e prepara o cenário para agir com poder. E quando Ele falar, tudo fará sentido. Tudo. Não desanime por não ouvir a resposta agora. Continue fiel. Continue orando. Continue crendo. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando em silêncio, e quando o tempo chegar, Ele vai te surpreender. Se você está esperando por uma resposta, declare com fé nos comentários: eu confio mesmo em silêncio. E fortaleça sua esperança nesse processo. Muitas vezes, nos sentimos desanimados porque olhamos para a nossa situação e não vemos mudanças. O relógio parece parar, a esperança diminui e pensamos: será que Deus me esqueceu? Será que minha vida vai continuar assim para sempre? Mas é exatamente nesse momento, no silêncio da espera, que Deus está trabalhando no invisível. Ele age onde os olhos naturais não alcançam, onde a lógica humana não entende. A Bíblia nos ensina que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Isso significa que nossa confiança precisa estar em algo muito maior que as circunstâncias. Deus está movimentando os bastidores da sua vida, preparando cada detalhe para que o tempo certo traga bênçãos e vitórias que você ainda nem imagina. Ele está mudando corações, abrindo portas, criando oportunidades e removendo obstáculos, mesmo que tudo pareça parado. Quando você está cansado, frustrado e quase desistindo,
É exatamente aí que o poder de Deus se manifesta. Ele está cuidando de você, carregando suas dores e trabalhando na sua transformação. Muitas vezes precisamos passar por esse processo invisível para crescer espiritualmente, fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Pense, na semente que é plantada no solo. Você não vê nada acontecer por semanas, mas, mesmo assim, ela está germinando e crescendo debaixo da terra. Quando a hora certa chegar, ela vai brotar com força e beleza. Assim é a obra de Deus na sua vida, silenciosa, poderosa e perfeita. Não desanime. Confie no tempo de Deus, porque Ele nunca falha. O que está oculto hoje será revelado amanhã. Mantenha sua fé firme e seu coração aberto para as surpresas divinas que virão. Se você sente essa palavra de esperança para a sua vida, escreva com fé nos comentários. Deus está trabalhando no invisível. E declare que sua vitória está a caminho. Em muitas fases da nossa vida, enfrentamos uma luta constante para abrir mão do controle. Queremos planejar cada detalhe, garantir que tudo siga exatamente como desejamos e, assim, buscamos segurança em nossas próprias estratégias. Contudo, a palavra de Deus nos convida a um caminho diferente, onde a verdadeira paz e segurança são encontradas quando entregamos o controle total de nossa vida nas mãos do Senhor. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta, com clareza: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa entrega do controle não é algo fácil, principalmente porque vivemos em uma cultura que exalta a independência e o domínio próprio. Porém, Deus nos chama a confiar nele, a reconhecer que o seu entendimento é perfeito e que seu plano para nós é cheio de propósito e bênçãos, mesmo que as circunstâncias não pareçam indicar isso. Muitas vezes, a situação que enfrentamos é apenas um capítulo de uma história maior que Deus está escrevendo. E quando permitimos que Ele guie nossos passos, nos tornamos parte dessa história de vitória e transformação. Quando insistimos em controlar tudo, carregamos um peso enorme sobre os nossos ombros. Isso gera ansiedade, preocupação e até mesmo esgotamento físico e emocional. Entregar o controle para Deus é, portanto, um ato de coragem e fé. É dizer: Senhor, eu confio no teu tempo, na tua vontade e na tua sabedoria. É uma decisão diária, pois a tentação de tentar comandar tudo por conta própria sempre estará presente. Mas o que nos sustenta é a certeza de que Deus está no trono e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Além disso, entregar o controle traz descanso para a nossa alma. Em meio às tempestades da vida, quando tudo parece incerto e fora do nosso alcance, Deus nos oferece um refúgio seguro. O salmista declara em Salmos 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é uma verdade que devemos guardar no coração. Quando entregamos o controle, encontramos paz verdadeira, mesmo que as lutas continuem. Pratique a entrega diária da sua vida ao Senhor. Comece seu dia com uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida, meus planos, meus sonhos e minhas preocupações. Quando sentir o peso da ansiedade ou da dúvida, lembre-se de que Deus está no controle e que Ele tem um propósito maior para a sua história. Ele está moldando você e preparando um futuro cheio de esperança. E se essa palavra tocou seu coração, deixe nos comentários: Senhor, eu confio e entrego tudo a Ti, para declararmos juntos que a paz de Deus reina em nossas vidas. Cada prova que enfrentamos em nossa caminhada cristã é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes, quando a tempestade chega, nosso primeiro impulso é duvidar, reclamar ou até mesmo questionar o amor de Deus. Mas é justamente nesse momento que somos chamados a olhar para além da circunstância, a fixar os olhos naquele que nunca falha. Tiago 1, 2 e 4 nos ensina a considerar motivo de grande alegria as provações, porque a fé, quando provada, produz perseverança, e a perseverança deve levar à maturidade completa, sem faltar em nada. Isso nos mostra que as dificuldades não são apenas obstáculos, mas instrumentos usados por Deus para nos moldar, para nos ensinar a depender exclusivamente dele.
Quando passamos por provas, aprendemos a reconhecer que a força que nos sustenta não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. Através delas, nosso caráter é refinado, nossa esperança se renova e nossa intimidade com Deus se aprofunda. É na fraqueza que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Além disso, as provações nos ajudam a valorizar mais as bênçãos e as vitórias. Se nunca enfrentássemos dificuldades, talvez não compreendêssemos a grandeza da paz que Deus oferece ou a alegria de um milagre. Cada desafio vencido é um testemunho vivo da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Por isso, em meio às dificuldades, escolha confiar no Senhor e crescer na fé. Busque a Deus em oração, mergulhe na palavra e deixe que o Espírito Santo renove suas forças a cada dia. Lembre-se, Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "Minha fé é firme no Senhor", e fortaleça essa corrente de fé e esperança entre nós. Encerramos essa jornada de fé com a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. A vida cristã é marcada por batalhas, desafios e momentos de dúvida, mas também por uma esperança firme e inabalável que nos sustenta em todos os momentos. Quando escolhemos viver confiando no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, manifestamos a verdadeira fé, aquela que não se abala diante das tempestades. Paulo nos lembra em Romanos 8:37 que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa vitória não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade que podemos experimentar diariamente. A esperança que Cristo nos dá é diferente da esperança do mundo. Ela não é frágil, nem depende das condições externas, mas está ancorada na fidelidade eterna de Deus. Essa esperança nos motiva a perseverar, a amar, a perdoar e a servir, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, somos chamados a ser luz neste mundo, a testemunhar do amor e do poder transformador de Deus. Nossas atitudes, palavras e ações refletem a presença de Cristo em nós. Assim, nossa fé não é apenas para nosso benefício, mas para impactar vidas e levar esperança a quem está ao nosso redor. Portanto, mantenha seu olhar em Jesus, a fonte da nossa força e paz. Cultive a fé, abrace as provas como instrumentos de crescimento e viva com a certeza de que a vitória é sua, porque Deus está com você. Se você se sentiu renovado com essa mensagem, compartilhe seu louvor dizendo: "Glória a Deus por sua fidelidade", e que essa palavra se espalhe, alcançando mais corações. Senhor, continue te fortalecendo, renovando sua fé e enchendo sua alma de paz. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração.